Boa noite a todos. Meu nome é Matheus Junqueira e vou proferir a palestra Mercado Cervejeiro e suas oportunidades. Então, para quem não me conhece, meu nome é Matheus Junqueira, sou professor da Universidade Federal de São João del Rei. Fui professor também na Universidade Federal do Espírito Santo de 2009 a 2013, das disciplinas de Tecnologia de Bebidas, Tecnologia de Produtos Vegetais e também no curso de pós-graduação. Na Universidade Federal do Espírito Santo, também tive a oportunidade de ser coordenador de curso. Hoje, sou o atual chefe do Departamento de Área de Alimentos da Universidade Federal de São João del Rei, no campus de Sete Lagoas. Então, eu vou falar para vocês um pouco sobre o mercado cervejeiro e suas oportunidades. Mas, antes de tudo, o que é cerveja? Cerveja é o produto da fermentação por leveduras de um mosto aquoso açucarado. Esse mosto, geralmente, ele é obtido a partir de cereais germinados, geralmente a cevada. E ele é adicionado de lúpulo para prover amargor e aroma. Então, os principais ingredientes para a gente produzir a cerveja. O maior constituinte é a água, seguido do malte, que vai dar a base açucarada, o lúpulo e a levedura. Esse malte proveniente, geralmente, então, da cevada, hoje bem produzida no Brasil. O lúpulo menos, mas tem algumas iniciativas também de produção no Brasil. A levedura, que vai transformar os açúcares desse malte em álcool. Então, passando diretamente para o nosso assunto, qual é o tamanho do mercado cervejeiro hoje? Pegando em vista aí o panorama mundial, nós temos em 2019 o fechamento do mercado global de cerveja avaliado em 606 bilhões de dólares, mercado bem grande frente ao panorama mundial, sendo produzidos em 2019 o total de 199 bilhões de litros. A expectativa é que até 2023 esse mercado deverá atingir 758 bilhões de dólares e um total de 250 bilhões de litros previstos aí até 2023. Fonte aí do Statista do IMARC de 2020, dados atuais. Só para a gente ter uma ideia, em 99, as 10 principais marcas do mercado produziam em milhares de hectolitros. A Budweiser, em primeiro, 49 mil milhares de hectolitros, seguidos aí da Bud Light, cervejas da Kirin, e aqui representantes brasileiras, a Skol e a Brahma, isso em 99. E a combinação dos top 10, pegando aí 19,6% dessa parcela de mercado. Então, aqui ilustrando as nacionais. Saltando aqui para 2017, também em milhares de hectolitros, para quem não sabe, cada hecto são 100, então são 100 mil litros, aqui a multiplicação. Em 2017, em primeiro lugar, a cerveja Snow, para quem não sabe, ela nem aparecia aqui nos dados de 99, mas é uma cerveja chinesa, ou seja, o mercado chinês entrando fortemente no mercado cervejeiro, seguido aí da Budweiser, e a Skol continuando a ser a representante nacional. Ela está aqui, então, em 6º lugar no mundo em produção de cerveja. E as 10 maiores marcas de cerveja representando aí 22,8% do mercado. Então, um dado interessante desse gráfico é que em 2017, os chineses participando aí do mercado cervejeiro de uma forma muito expressiva, com a principal marca do mercado e entrando também aqui com outras marcas. Uma outra coisa que ilustra bem esse mercado, que até 1998, as 10 principais cervejarias pegavam a parcela aqui de mais ou menos 34%, 35% do mercado. E todas as outras aí com 66%, mais ou menos, por cento do mercado. Em 2017, com a fusão de grandes conglomerados, grandes grupos se unindo aí em grandes corporações, a gente tem aqui que 65%, 66% do mercado sendo predominados aí pelas 10 grandes cervejarias, enquanto o resto do mercado mundial, 33%, 34% pelas demais. Todas as outras cervejarias do mundo sendo representadas por apenas
34%, aproximadamente. Como que fica a cerveja artesanal nesse panorama mundial? Hoje a gente tem um mercado em franco crescimento, tirando, claro, a questão da pandemia, mas a gente vinha com um crescimento bem forte até início de 2020, onde, para a gente começar essa discussão, a gente tem que, conceitualmente, cerveja artesanal é produzida por uma cervejaria pequena, independente e tradicional. A gente sabe que existem grandes cervejarias produzindo cervejas especiais. Um dado interessante também é que o Ministério da Agricultura não aceita o termo artesanal, que a partir do momento que o produto foi transformado industrialmente da matéria-prima para o produto final, o termo artesanal não pode ser utilizado para comercialização, mas o mercado enxerga assim como um produto diferente. Então, a gente tem cerveja artesanal produzido por uma cervejaria pequena, independente e tradicional. Então, o mercado global de cervejas artesanais foi responsável em 2019 por 76 bilhões de dólares, mais ou menos aí 10% do mercado mundial. Esperava-se que atingisse um crescimento aí de 14% nos próximos 4 anos. O porquê do esperava-se? Ninguém poderia contar em 2019 que em 2020 a gente teria um vírus capaz de provocar uma pandemia de impacto global. Pensando nesse crescimento, claro, tirando de foco a pandemia, esse efeito foi puxado principalmente pelo mercado norte-americano, em particular dos Estados Unidos, onde as cervejarias artesanais americanas pequenas e independentes já ocupavam 12% do mercado total de cerveja dos Estados Unidos até 2015. Em 2019, esperava-se 17, 18% do mercado de cerveja. Então, aqui só para a gente ilustrar dentro do panorama mundial, o volume de cerveja produzido das ditas craft beers, ou cervejas artesanais, ou pequenas cervejarias independentes e tradicionais. A gente tem aí um crescimento normal de mercado esperado para as grandes cervejarias de em torno de 2%. Enquanto para as cervejas artesanais, independentes e tradicionais, um crescimento aí que a gente pode ver esperado e contínuo de 8,2%. Ou seja, os produtos especiais crescem mais que os produtos tradicionais. Claro que a gente tem vários fatores envolvidos nisso e a gente vai discutir mais à frente. Então, o crescimento do mercado global. Então, alguns dos fatores que impulsionam o mercado global de cerveja como um todo, as tradicionais, as cervejarias mainstreams, e as craft beers, as cervejas artesanais. Uma coisa que auxilia nesse crescimento, o novo estilo de vida, pessoas tomando mais cerveja, bebendo mais bebida alcoólica, ou seja, aumento da taxa de consumo de bebidas alcoólicas, pessoas vivendo mais nas cidades, isso também aumenta o consumo de bebida alcoólica, ou seja, rápida urbanização, uma alta renda média disponível. As pessoas vivem nas cidades, elas são assalariadas, ou seja, no campo vivendo por subsistência, muitas vezes ela consome aquilo que ela tem disponível. Nas cidades, elas recebem salários, elas têm um poder de compra aumentado, ou seja, elas têm capacidade de chegar no mercado e escolher aquilo que ela vai comprar. E também popularidade da cerveja entre a população jovem. Cerveja sempre caindo aí a taxa de idade de consumo. Antes a gente tinha 20 e poucos anos como taxa média de início de consumo de cerveja. Hoje a gente está em torno de 18, 17 anos. Muitas vezes a gente vê em cidades grandes 14, 15 anos. Só que tem outro lado dessa questão. Algumas restrições que retardam o ritmo desse setor, de crescimento desse mercado. Uma pesada tributação e regulamentos legais, ou seja, vários impostos, principalmente países do terceiro mundo, incidindo aí sobre os produtos alcoólicos e regulamentos legais para comercialização. Em alguns países não é permitido nem beber em público. Outro ponto, problema de saúde decorrente do consumo exacerbado da bebida alcoólica e da cerveja como um todo. A gente sabe que o consumo moderado é benéfico, mas o exagero, o consumo exacerbado leva a cirrose, problema de alcoolismo, problema comportamental, entre outros.
E existe no mercado uma variada disponibilidade de substitutos de cerveja. Entre os jovens, principalmente, surgiu um produto no mercado há pouco tempo, que muitos devem conhecer, me corrija se eu estiver errado, um produto alcoólico, em pequena embalagem, colorido e aromatizado, que é o corote. Isso vem também concorrer com cerveja. Fora os drinks de vodka, vodkas com preço acessível, entrando muito forte no mercado o gin e muitas empresas de gin nacional. E uma outra promessa para o futuro de produção nacional é a tequila. Então, dentro desse panorama nacional de crescimento de um mercado em franca expansão, a gente tem aqui o número de cervejarias registradas por ano pelo Ministério da Agricultura, o número acumulado. E aqui a gente tem o número total de cervejarias. Então, a gente tinha no Brasil registrado, até 99, 33 cervejarias. Pulando aqui para 2009, 105 cervejarias, ou seja, de 99 a 2009, a gente teve um crescimento aí de 73 cervejarias, 72 cervejarias. Mas de 2009 para cá a gente vê um crescimento quase que exponencial. 2018 fechamos com 889 cervejarias registradas no Brasil e 2019 com 1.209 cervejarias registradas no Brasil. Grande parte delas pequenas indústrias. Então, dentro desse mercado nacional, a gente sabe que vendas totais de cerveja subiram, em média, 2% em volume em 2019, ante 2018. Faturamento crescendo aí em torno de 3,5%, impulsionado pelo crescimento de aproximadamente 17% das vendas de cerveja premium e artesanais, confirmando uma tendência que também é mundial, de que beber menos, mas beber melhor. As pessoas estão substituindo parte das cervejas mainstreams, como Skol, Brahma, Glacial, Antártica, Bavária, Kaiser, etc., por cervejas, mesmo que de grandes cervejarias, por cervejas puro malte, cervejas mais aromatizadas, mais lupuladas, entre outros. Então, as empresas estão vendendo menos volume de cervejas mainstreams, as pilsens ou lagers, carro-chefe das indústrias, mas, por outro lado, estão conseguindo elevar a penetração de rótulos mais caros. A gente vê grandes cervejarias do grupo a Ambev, no Brasil representado pela Ambev, vendendo cervejas puro malte com o público tradicional, como a Brahma puro malte, Brahma duplo malte, a Skol puro malte, entre outros. Tem a Petra puro malte, entre outros. Então, só para a gente entender um pouco desse mercado, que muito se fala que o Brasil o imposto é muito caro e etc. Pegando uma cerveja hoje que custa R$10 no mercado, maior carga de preço, de composição desse preço da cerveja hoje, são os impostos. Mais ou menos aí dos R$10, 4,10, R$4,10 são impostos. A margem da cervejaria está em torno aí de 11%, então representando aí R$1,13. Transporte, mais ou menos aí 6%, 58 centavos. Energia, mais ou menos 4%. Embalagem, 15% mais ou menos, que aí é representado por tampinha, por a garrafa de vidro lata, na lata litografia da lata, na garrafa rótulo de pescoço, rótulo principal e etc. Mão de obra, mais ou menos 10%, dá 9,4%, 94 centavos. E de ingrediente, malte, lúpulo, fermento, água, etc., apenas 13%, ou seja, de um produto que a gente tem aí 13% de ingrediente, mais aí 15% de embalagem, a gente tem uma composição de preço de impostos absurda. Então, para contextualizar o Brasil no mundo, o Brasil hoje é o terceiro produtor mundial, com aproximadamente 14,1 bilhões de litros de cerveja produzidos todo ano. Perdendo aí só para a China, com 45 bilhões de litros, que é o maior mercado hoje, até 10 anos atrás nem era expressivo no mercado. O chinês, após a abertura do capitalismo do seu país, produz grande quantidade de cerveja e consome grande quantidade de cerveja. E os Estados Unidos, que é o segundo maior mercado, 22,5 bilhões de litros.
O setor hoje, só para ilustrar isso um pouco mais de força, de empenho aí, é um dos mais relevantes para a economia nacional. Então, a cerveja hoje, produzir cerveja tem um impacto muito forte para o nosso governo. De investimentos, 2015 a 2020 foram praticamente aí 20 bilhões de reais em novas cervejarias, ampliações, expansões de grandes conglomerados, fusões e pequenas cervejarias no mercado. O faturamento desse mercado tem em torno hoje de 100 bilhões ao ano, então é um mercado bem expressivo. Representa hoje só a indústria da cerveja 2% do PIB. Ou seja, 2% de tudo hoje produzido no Brasil está atrelado à indústria da cerveja. Gera, ao ano, 30 bilhões em salários para seus empregados, mais ou menos aí 25 bilhões em impostos de arrecadação para o governo, e, direta e indiretamente, 2,7 milhões de empregos, ou seja, mais de 1% da população hoje do Brasil está empregada diretamente aí na cadeia, direto ou indiretamente na cadeia de produção de cerveja. Além disso, a produção hoje da cerveja envolve mais ou menos 11 mil famílias no campo, produzindo não só a cevada, que será transformada no malte, e hoje a gente tem lá em Guarapuava o maior exemplo de cooperativa no Brasil para isso diretamente, que é a Cooperativa Agrícola Agrária, que hoje engloba praticamente todo o malte produzido no Brasil. Além disso, algumas iniciativas de produção de lúpulo também. Além do malte, a gente sabe que no Brasil, parte da composição da cerveja, principalmente para cervejas mais tradicionais, as lagers, pilsens mais leves, pode levar, por legislação, até 45% de adjunto na sua composição, adjunto açucarado, que no caso, produzido no Brasil em campo, milho e arroz. Essas produções ocupam hoje do território nacional mais ou menos aí 17 mil hectares. Estando presente o produto em praticamente 1,2 milhão de pontos de venda, ou seja, isso tem um acesso muito fácil hoje para qualquer consumidor e também atende a mais de 99% dos lares nacionais, ou seja, praticamente 100% das famílias têm acesso hoje à cerveja. Então, como que está acontecendo hoje o crescimento desse mercado? Então, além dos fatores mundiais que eu já expressei anteriormente, a gente tem que, após a globalização, tudo foi meio que padronizado e o mundo passou a consumir as mesmas coisas. O exemplo clássico no Brasil hoje é o caso da Heineken. A mesma Heineken produzida na Holanda está sendo produzida no Brasil. É o mesmo aroma, é o mesmo sabor, o mesmo tipo de lúpulo, a mesma levedura, a correção da água feita da mesma forma, a mesma garrafa, é exatamente o mesmo produto. E caiu no gosto do consumidor brasileiro. Hoje a gente tem a Heineken no Brasil como o maior mercado do mundo. Tanto que só no último ano foi instituído pelo grupo Heineken um investimento de quase $1 bilhão para ampliação de produção de Heineken no Brasil. Além disso, Budweiser, que você toma nos Estados Unidos, é a mesma que você toma no Brasil, praticamente igual. Uma outra coisa que está crescendo forte no Brasil é a valorização do mercado local. A gente tem grandes marcas absorvendo pequenas indústrias pelo impacto que ela tem na sua macro-região. Tem também um caso interessante, que é mundial, mas no Brasil bem expressivo, que é a migração de mulheres para o consumo da bebida cerveja, após a descoberta aí de novas possibilidades de sabores, texturas, cor, aroma, etc. Ou seja, mulheres tinham um apelo para tomar uma bebida fermentada mais forte, mais atrativa, como o vinho, com a descoberta de cervejas mais circuladas, cervejas mais aromáticas, cervejas de trigo, migraram a tomar mais cerveja. E também um movimento que cresceu bastante no Brasil é o de cervejeiros caseiros e artesanais, que começaram sua produção como um hobby e acabam por criar um círculo de influência. Ou seja, quem produz cerveja artesanal acaba oferecendo a sua cerveja para amigos, para colegas, familiares, e essas pessoas acabam descobrindo novos sabores, novos aromas e consumindo produtos especiais nas gôndolas dos supermercados, nos bares, etc.
Então, apesar desse crescimento, o mercado de cervejas artesanais continua muito pequeno em comparação da bebida de larga escala. Comparar o que vende hoje, por exemplo, uma Krug Beer, uma Vals, uma Colorado, com o que vende Brahma, Skol, etc., é bem desproporcional. Então, não há, até então, uma pesquisa oficial registrada de governo que determine a participação das artesanais no setor, mas a estimativa da Associação Brasileira das Cervejarias Artesanais é que esse número esteja entre 1% e 2%. Mas, somado a isso, vem um outro dado, que é da Escola Superior de Cerveja e Malte, que fica em Blumenau, que hoje a cerveja artesanal representa 2,2% em volume de produto comercializado no Brasil e 8,6% em faturamento, podendo dobrar aí nos próximos 5 anos. Como eles chegaram nesses valores? Fazendo um cruzamento de dados a partir do estudo deles, com a Receita Federal, receitas estaduais, de todo o volume de malte, de lúpulo, de leveduras comercializado no Brasil. Ou seja, eles conseguem separar por CNPJ o que são dos grandes grupos, que eu vou mostrar um dado mais à frente, como que esses grandes grupos impactam no mercado, e fazendo esse cruzamento com o volume capaz de ser produzido de cerveja. Então, segundo o Lapoli, que é o presidente da Abracerra, a gente está hoje praticamente uns 15 anos atrasado frente ao mercado americano e europeu, mas na liderança na América Latina, no mercado de cervejas artesanais. Aqui um outro dado de 2019, que é do anuário do Ministério da Agricultura, que a gente tem aqui o número de registros totais de 2019 por município. Então, a gente tem Porto Alegre hoje como a cidade com o maior número de registros de produtos cervejeiros, seguido de Curitiba, São Paulo, Nova Lima, Rio de Janeiro em sexto lugar, Nova Friburgo em 10º. Número de registros em 2019, a cidade de São Paulo registrou 289 novos rótulos, tipos de produtos cervejeiros, seguido de Porto Alegre, 213, Nova Lima, 152. Para quem não conhece, Nova Lima é uma pequena cidade ao lado de Belo Horizonte, onde tem um polo cervejeiro mineiro, mas praticamente todo o produto lá é vendido para Belo Horizonte e macro-região, seguido de Belo Horizonte. A gente tem um dado interessante, que é uma pequena cidade mineira, também próxima a Belo Horizonte, Sete Lagoas, que é Capim Branco. Capim Branco tem uma única cervejaria e tem mais de 400 rótulos nessa pequena cervejaria. Qual que é o segredo de Capim Branco? Eles produzem cervejas para cervejeiros ciganos. Como assim cervejeiros ciganos? É aquela pessoa ou empresa que quer produzir cerveja, mas não quer investir em estrutura física, não quer investir em equipamentos. Ou seja, ele acaba alugando uma estrutura de uma outra cervejaria, lá dentro ele produz a sua cerveja e sai com o seu produto de lá, registrado com nota fiscal para comercializar. E um dado interessante aqui também é Juiz de Fora, que eu vou ilustrar mais à frente. Aqui a evolução das cervejarias em 2019, 2017, 2018, 2019. Por unidade federativa, a gente tem o Estado de São Paulo, tinha em 2017 124 cervejarias, passou para 166 cervejarias, em 2019 241 cervejarias, ou seja, um crescimento de quase 40% anual. Seguido do Rio Grande do Sul, tinha 142 cervejarias, para 184 cervejarias, 236 cervejarias. A gente tinha, até 2015, um grande número de cervejarias na região sul do Brasil. Isso está migrando bastante para o sudeste. Minas Gerais, 87 cervejarias, foi para 116 e atualmente tem 163 cervejarias. Pegando os grandes grupos, dos 1.209 que a gente tem em 2019, 1.209 cervejarias registradas, deve ter praticamente 100. Todas as outras são de pequenas cervejarias, ou seja, a gente tem um grande número de pequenas cervejarias produzindo um volume baixo quando comparado com as grandes cervejarias. O Rio de Janeiro, aqui em sexto lugar, 2017 tinha 57 cervejarias, 2018 62 cervejarias, 2019 78 cervejarias, crescimento de 17%. Aqui cervejarias por município e habitantes por cervejaria, que é um dado interessante.
No Rio Grande do Sul, a gente tem praticamente 48 mil habitantes por cervejaria. Santa Catarina, 48 mil habitantes por cervejaria. Espírito Santo, 118 mil habitantes por cervejaria. Minas Gerais, quase 130 mil habitantes por cervejaria. Quando a gente tem um grande número de habitantes por cervejaria, isso quer dizer que esse mercado está pouco explorado, ou seja, focar numa região onde você tem muita gente por cervejaria, pode ser que você tenha chance de crescer o seu mercado ali de forma muito rápida. Então, pegando os municípios, Nova Lima tem 22 cervejarias com uma população muito pequena, ou seja, eles têm 4 mil habitantes por cervejaria. Claro que, como eu já disse, vende mais na macro-região de Belo Horizonte. Um caso interessante, com a cidade muito pequena como Carlos Barbosa, tem 4 cervejarias com praticamente 30 mil habitantes. Quem tem cervejaria lá está extremamente satisfeito, porque tem uma quantidade de pessoas bebendo produto exclusivamente ali local. A gente pega casos aqui, praticamente todos da região sul, onde você tem poucos habitantes aí, por cervejaria, ou seja, a população realmente bebe local ali. Aqui, para ilustrar o que eu disse antes, a força dos grandes conglomerados. A gente tem a Serve Brasil, que é uma associação que reúne as 3 gigantes do mercado, que são a Ambev, Grupo Heineken e Grupo Petrópolis, estimando que as marcas dos 3 grupos responderam por 95% de toda a produção brasileira no ano passado, ou seja, em 2019, 3 grupos venderam 95% de todo o volume nacional. Então, somou-se em 2019 total de 27.329 registros válidos de cerveja de chopp no país. Como assim? A gente tem registrado no Ministério da Agricultura mais de 27 mil produtos diferentes de cerveja. Diferentes que eu digo o seguinte, eu posso ter Brahma e Skol competindo no mesmo segmento, mas são registros diferentes. Então, a gente tem hoje no Brasil uma média de 22 registros por cervejaria. Pegando o caso da Capim Branco, que é aqui perto de Sete Lagoas, a gente tem lá quase 400 registros na mesma cervejaria. Por quê? Porque lá são vários ciganos produzindo seus produtos. Então, só em 2019 foram concedidos 9.950 novos registros de produtos, tanto de cerveja e chopp, segundo o Ministério da Agricultura. Isso também está no anuário de 2019. Ou seja, um mercado em franca expansão. 1/3 de todos os registros que existem no mapa só em 2019. E como estão as cervejas artesanais nesse mercado? Então, uma cervejaria artesanal, segundo a Brewers Associations, ela é pequena, com a produção anual de até 6 milhões de barris, cada barril aí com 50 litros. Este valor corresponde a aproximadamente a 3% de todas as vendas anuais nos Estados Unidos. Uma grande cervejaria é imensa, ou seja, no Brasil, 4 grupos detêm aí 98,8% do mercado cervejeiro brasileiro, que é o terceiro maior do mundo. Então, todas as microcervejarias juntas ainda não chegam a 2%. Ou seja, 4 grandes grupos praticamente com 100% do mercado. Então, uma cervejaria artesanal também é independente, isso pensando no mercado mundial, principalmente focado no americano. No máximo, 25% da cervejaria é propriedade de ou controlada por um membro da indústria de bebidas alcoólicas que não se caracterize também como cervejaria artesanal. Já uma grande cervejaria é corporativa. As grandes cervejarias fazem parte de grandes grupos, grandes fusões, geralmente multinacionais, para ter cada vez mais força no mercado. E uma cervejaria artesanal também é tradicional. As cervejas produzidas têm a maioria ou a totalidade do seu teor alcoólico derivado da fermentação de ingredientes tradicionais, como cevada, trigo, centeia, aveia, ou inovadores, a adição de frutas, ervas e especiarias. Já uma grande cervejaria, ela é bem mais industrial. As cervejas são produzidas com matérias-primas convencionais, principalmente a cevada, porque para ser chamada de cerveja tem que ter malte de cevada, mas utiliza também insumos cervejeiros, como milho e arroz, além de aditivos químicos, como corantes, conservantes e estabilizantes. Então, isso é só para contextualizar um pouco mais
com o meu mercado cervejeiro artesanal. E o outro ponto dessa palestra é como empreender hoje nesse mercado cervejeiro. Quais são as oportunidades que o mercado cervejeiro tem aí para os futuros cientistas de alimentos, engenheiros de alimentos, tecnólogos e etc. Além de uma série de outros profissionais para atuar nesse mercado. Então, quais são as principais oportunidades de mercado e o que a gente precisa fazer para detectar isso? Então, primeiro passo, conhecer o mercado que se quer atingir. Ou seja, você não pode dar um tiro no escuro só porque é um mercado grande. Então, para isso, você precisa fazer uma pesquisa de mercado. Eu quero trabalhar produzindo cerveja artesanal. Beleza, vai para uma região que tem um alto consumo de cerveja e pouca cervejaria. Eu quero produzir rótulo, quero importar produto especial, etc. Conheça o seu mercado. Faça um estudo aí de viabilidade técnica e financeira. O que adianta eu hoje querer construir uma mega cervejaria, eu vou produzir aí 200 mil, 300 mil de cerveja por mês, numa cidade com 7, 8 mil habitantes. Então, não vai ser viável financeiramente. E, principalmente, a possibilidade aí de segmentação do mercado. Conheça o nicho que você quer atuar, seja geograficamente, seja demograficamente, ou seja comportamental. Como eu disse antes, vá para uma região onde você tem um alto consumo de cerveja, mas tem pouca cervejaria. Vá para uma região onde você tem muita gente com pouca cervejaria por habitante. Ou vá para uma região onde é bem comportamental o consumo da cerveja e priorize aquela região onde o consumo local está se tornando cada vez mais forte. Só para trazer um aumento desse debate, houve em 2019, e em 2018 também teve, uma discussão de tendências no mercado cervejeiro, promovido pela Escola Superior de Cerveja e Malte de Blumenau, em Belo Horizonte, onde eles têm o oferecimento também de cursos. E eu tive o prazer de participar desse debate e alguns dados interessantes foram discutidos lá, como o perfil atual do consumo. Só para a gente ilustrar a nossa região aqui, de Minas Gerais, a concentração das cervejarias está em Nova Lima, Belo Horizonte, produzindo cerveja e mandando isso para o Brasil inteiro. Em São Paulo, tem-se uma tendência de mercado com novos lançamentos a praticamente todo momento, porque já verificou-se que o público não é fiel à marca e estilo. Ou seja, uma cervejaria lá para sobreviver, ela lança novos produtos a todo momento, produtos single hop, ou seja, com apenas um lúpulo, e no mês que vem ela lança com outro tipo de lúpulo e vai lançando novas tendências, criando novos aromas, sabores, possibilidades para se manter no mercado. Já no Rio de Janeiro, a gente tem hoje mais de 1.500 cervejarias ciganas produzindo rótulos fantásticos e grande parte produzindo no polo cervejeiro de Juiz de Fora. E uma coisa interessante no mercado carioca é que o preço médio alto lá não é empecilho. Eles produzem cervejas pagando estruturas de terceiros. Com isso, o custo médio acaba ficando mais alto, mas a gente tem uma grande capilaridade. São mais de 1.500 cervejeiros ciganos produzidos na região. Então, isso é bem interessante também. Apesar de ter um grande número de ciganos, eles estão focados no CNPJ da cervejaria, da grande cervejaria que os recebe. E uma coisa interessante que também foi explorado nesse debate, que está acontecendo um movimento de interiorização. Ou seja, está se fortalecendo a cultura, está se criando a cultura cervejeira local, regional, de beber local. E vários fatores estão indo nessa direção. Por exemplo, feiras, cursos, festivais cervejeiros, onde você pode tomar estilos de vários produtores, muitas vezes artesanais, algumas vezes nem registrados, mas favorecendo o consumidor local a conhecer esse tipo de produto. Então, segundo a Escola Superior de Cerveja e Malte, hoje existem no Brasil 52 regiões com mais de 100 mil habitantes, sem cervejarias num raio de 100 quilômetros. O que isso quer dizer? Se você tem 100 mil habitantes numa região, numa cidade,
e não tem uma cervejaria local naquela cidade, o produto está vindo de fora. Se você abre uma cervejaria, quer seja ela pequena, uma pequena cervejaria no local, e abre um restaurante, um brew pub, para a pessoa consumir o produto naquele local, ou encher um growler e levar para sua casa, você tem aí uma possibilidade de mercado interessante. O que foi dito lá também, todo mundo que quer empreender produzindo cerveja, focar no início no mercado local e no shopping. Ou seja, se você puder envasar pouco e colocar isso para vender como shopping, bares, restaurantes, etc., sua margem cresce. Os custos, produzir uma cerveja lager, uma Pilsen bem feita para pagar suas contas. Foi o que aconteceu, independente do caso que aconteceu agora em janeiro de 2020 com a Baker, mas foi o que fez a Baker passar de 200 mil litros por mês para 800 mil litros por mês com a Belo Horizontina. Ela ganhou um volume e ganhou um mercado muito grande com a cerveja Belo Horizontina, que é uma lager muito bem feita, produzida pela Baker. Claro que ela teve um problema de contaminação com dietileno glicol, que veio fechar a cervejaria e ainda está sob investigação da Polícia Civil e do Ministério da Agricultura. Mas caminhando também nesse sentido, o caso da Vals, com a Vals Lager latão sendo vendido a menos de R$ 4,00 nos supermercados da região de Belo Horizonte. Ou seja, uma lager bem feita, pagando as contas da cervejaria, dando condições às cervejarias aumentarem sua parcela no mercado. Uma outra coisa bem explorada lá foi, para ter sucesso no mercado cervejeiro, você tem sempre que alinhar conhecimento técnico, ou seja, eu sei fazer uma boa cerveja, com um planejamento de negócio muito bem feito. Não adianta nada você ter o melhor produto se você não souber explorar o seu mercado. Só vai conseguir crescer aquele que atingir e conseguir manter a qualidade do seu produto, isso a partir de um controle de processo muito bem definido, e uma experiência conseguida nesses processos, ou seja, conseguir atingir uma receita de excelência, que eu consiga replicar essa receita e manter essa receita no mercado. Uma outra coisa que vem sendo explorada, que está ganhando mercado, é a tendência do mercado de cerveja em lata, mesmo pelas pequenas cervejarias, devendo crescer. Porque o governo vem forte aí no estudo da lei da logística reversa. Se eu tenho minha cerveja em garrafa e mando ela para o mercado, eu tenho que ser capaz de receber essa garrafa de volta. E como a gente sabe que a logística do vidro é difícil, principalmente quanto menor for sua fábrica, o MAPA lançou uma instrução normativa 72, onde é possível para o pequeno envasar cerveja em lata, não tendo a sua envasadora, porque é um equipamento caro. Ela aluga uma envasadora móvel de alguma empresa, essa empresa vai até a unidade dela, faz o envase em lata, com toda a condição de CIP, higiene, sanitização e etc., envasou sua cerveja, vai embora, para evitar aí o gasto inicial. Cresceu o mercado em lata, a pessoa se capitalizou, aí sim ela compra a sua envasadora. Então, explorando um pouquinho mais o caso de Belo Horizonte, a gente tem a Prefeitura de Belo Horizonte criando uma lei autorizando a produção de cerveja artesanal fora do complexo industrial, ou seja, bairros tradicionais podendo hoje ter cervejarias. E com as novas regras, fábricas menores, com até 720 metros quadrados, terão exigências de localização e fiscalização sanitárias semelhante a bares, possibilitando então a criação de mais cervejarias e de brew pubs, ou seja, um pub é um bar que vende sua própria cerveja. São estabelecimentos onde se fabrica e se vende cerveja produzida. Então, espera-se nos próximos anos aí um boom de brew pubs em Belo Horizonte. Cervejarias locais como Krug Beer, como Vals, já planejam seus próprios estabelecimentos aí em Belo Horizonte. O caso é em Minas Gerais, pegando mais iniciativa do governo estadual. Então, existe um grupo de trabalho com uma lei estadual em Minas, com algumas possibilidades aí para fomentar o mercado cervejeiro. Seriam elas definições de cerveja artesanal, cervejaria e microcerveja artesanal em nível local, uma fiscalização do mapa compartilhado com o Instituto Mineiro de Agropecuária,
para aumentar a capilaridade de fiscalização, e uma abrangência estadual da lei de brewpubs criada em Belo Horizonte para todo o estado, podendo criar essa possibilidade dos restaurantes e bares produzirem sua própria cerveja, claro, respeitando as leis aí do Ministério da Agricultura e as normativas. E o fomento também de eventos e rotas turísticas ligados à cerveja. Pegando a minha cidade, onde eu atuo hoje, a gente tem aí 3 eventos cervejeiros fortes no município. Um deles, por exemplo, chega a ter 15, 20 mil pessoas durante uma tarde, escutando vários shows e 20, 30 cervejeiros artesanais fornecendo suas bebidas. Então, explorando um pouco mais essas oportunidades aí de mercado. O que a gente tem aí como oportunidade de mercado para atuar aí no segmento cervejeiro? Mercado de serviço, eu posso me formar como cervejeiro e prestar meu serviço para a fábrica. Posso me formar aí como consultor técnico, não só buscando experiência em formação clássica, mas também atuando nesse mercado, criando aí com conhecimento adquirido e atuando aí como consultor técnico, formando receitas, implantando novas fábricas, etc. Existe hoje no Brasil engenheiro de produção cervejeiro, também pela Escola Superior de Malte lá no sul do Brasil, mas isso tende a crescer a curto prazo. Cursos de sommelier, ou seja, aquela pessoa que sabe conhecer bem o produto cervejeiro, como harmonizar isso com comida e etc. O vendedor técnico e assistente de produção, são cargos e iniciativas aí do Senai, da FIENG, fomentam esse tipo de formação de nível mais técnico. Por exemplo, você chega hoje numa delicatessen, no supermercado que tem serviço especial, muitas vezes a pessoa leiga não sabe comprar. Se o vendedor daquele setor também não sabe vender, dificulta essa interlocução. O mestre malteiro, isso é uma formação quase que praticamente exclusiva europeia, mas os Estados Unidos já tem algumas escolas, e a Escola Superior de Malte vem também com essa iniciativa, ou seja, formação daquela pessoa capaz de transformar a cevada em malte e com excelência. Estratégia de marketing, aí, formação em marketing para conseguir vender cerveja, rótulo, garrafa, etc. Um ou outro caso aí, juiz e analista de cerveja. Existe hoje no Brasil uma série de concursos a nível nacional, regional e internacional, onde a pessoa tendo essa formação, ela pode atuar aí também. Na linha aí, segmento de insumos, produtos, produção, a gente tem hoje várias lojas de matéria-prima, insumos e equipamentos voltados exclusivamente para cervejeiros caseiros, cervejeiros artesanais que fazem cerveja por hobby, mas também que vende insumos para indústrias. Loja de produto, ou seja, loja especializada em vender cerveja especial, cerveja artesanal. Importadora e distribuidora de insumos, outro segmento que pode ser explorado. Importadora e distribuidora de produtos, ou seja, eu compro fora cervejas especiais e vendo para o mercado nacional. A própria produção de insumos, a gente vê hoje iniciativas no Brasil de produtores de cevada e malte, produtores de lúpulo, tem fazenda de lúpulo hoje até em Brasília, tem algumas iniciativas de produção de levedura, a gente tem no mínimo aí 4 marcas hoje de lúpulo, de leveduras sendo replicadas nacionalmente. Produzir rótulo e embalagem para cerveja, a gente tem uma gama de embalagens crescendo no mercado, a gente tem lata, a gente tem growler vidro, growler PET, cerâmica, próprio garrafa de vidro tradicional e rótulo para os mais diversos produtos. Explorar aí nano ou micro cervejaria própria, aquelas pessoas que querem produzir cerveja de forma legalizada, mas que têm capacidade de produzir no máximo 5 mil, 10 mil litros por mês, mas fazendo isso de forma legalizada. Uma nano ou micro cervejaria associada. Eu tenho 3, 4 amigos cervejeiros que querem formar uma associação e ter uma única unidade produtiva e todo mundo produz ali dentro de forma legal. Eu sou só investidor, eu vou criar uma cervejaria simplesmente para captar ciganos. Quem quer produzir cerveja de forma legalizada, usa a minha estrutura e produz sua cerveja de forma legalizada.
O outro ramo que está crescendo muito de São Paulo para baixo, no sul do Brasil, é a nano ou micromaltaria. Pessoas que compram cevada e produzem maltes especiais, maltes escuros, maltes torrados, para pequenas cervejarias. A gente tem um caso hoje da maltearia Blumenau, que produz maltes excelentes aí para cervejeiros caseiros e para grandes cervejarias também. Laboratório de prestação de serviço aí na área de qualidade, fazer análise aí de malte, análise de água, análise de produto e etc. Laboratórios aí de pesquisa e desenvolvimento, não só de produto, mas também de insumo, de equipamento e etc., para fomentar essa cadeia cervejeira em franca expansão. Também indústrias produzindo equipamentos, estão surgindo várias indústrias produzindo equipamento, não só a nível caseiro, mas para pequena indústria, para grande indústria. Um foco muito grande agora em automação, que é um grande assunto para ser explorado, mas não vem ao caso agora. Ter o próprio bar, brew pub ou grauleria. O bar você vai comprar cerveja de terceiro e vender. O brew pub você vai produzir sua própria cerveja e vender no bar, claro, de forma legalizada. E a grauleria, você vai receber cervejas em barris de várias cervejarias e vender a granel, embalagem de 2 litros, em graulers de 2 litros, 5 litros e etc. 1 litro para consumidor final. E participação aí também como produtor de cerveja em feiras, eventos, cursos e etc. Eu sou professor de cerveja e dou curso e etc. Sou um bom produtor de cerveja, quero ensinar meus amigos a fazer cerveja, ou um evento cervejeiro. Uma outra coisa que surgiu bastante foi clube de assinatura de cerveja, como Beer Flakes, que está até em stand-by no momento. Você tem uma caixa que você compra, você faz uma assinatura mensal, você recebe todo mês uma caixa com algumas cervejas, camisetas, chaveiro e etc. de cerveja. Clube de confraria, onde amigos cervejeiros se reúnem para cada um tomar cerveja do outro. Isso está começando a ser institucionalizado. E alguns nichos de produtos, produzir produto específico para mercado específico, como, por exemplo, cerveja sem glúten, quer seja ela sem cevada ou com glúten quebrado. Cerveja sem álcool, independente se vai ser retirado o álcool da cerveja por destilação, por fermentação específica. E cervejas com adição de frutas, cervejas ácidas, cerveja com mix de frutas ou mix de produtos aromáticos, etc., focando muito no regionalismo. Então, cada macro-região tem um clima específico, com produtos específicos, frutas, etc., cereais, focando principalmente naquele mercado local com apelo mais forte nisso daqui. Ou seja, buscar cada vez mais para crescer nesse mercado, um nicho buscando personalização. Personalização a que ponto? Eu estou numa região onde para eu crescer enfrentando os grandes é difícil, mas minha cervejaria é registrada. Vai ter um casamento na cidade, oferece o seu produto com o rótulo do casamento. Vai ter um aniversário de uma pessoa de 50 anos, oferece o seu produto com o rótulo personalizado para aquela pessoa. Vai ter uma festa de final de ano de empresa, oferece o seu produto com o rótulo daquela empresa para aquela festa específica. Então, qual seria a perspectiva aí de futuro nacional para o franco crescimento desse mercado, principalmente pensando agora em pós-pandemia? Focar em produtos inovadores, com inovação aí de sabor, crescente popularidade de cerveja artesanal e demanda crescente por cerveja importada, isso devendo proporcionar um impacto aí de oportunidades futuras de crescimento para esse mercado nacional. Ou seja, caiu no gosto brasileiro a cerveja artesanal, a cerveja especial, as cervejas importadas. O preço está se tornando cada vez mais acessível, porque as grandes descobriram que se elas não competirem com esse mercado, elas vão ficar fora. Então, o equilíbrio de preço está surgindo aí. Então, isso pode ser uma perspectiva boa. Então, o diferencial da produção brasileira sempre será a possibilidade de explorar ingredientes dos diversos biomas do país e assim estimular a curiosidade do nosso consumidor. A gente já está vendo várias iniciativas aí de colocar cerveja para maturar
em barris de madeira para adquirir o aroma da madeira, como já é feito na cachaça, no uísque, etc. Adição de cacau na cerveja, adição de pequi na cerveja, adição de frutas, cervejas feitas com leveduras e bactérias que promovem a acidificação. Então, explorar o que a gente tem no nosso próprio bioma aí para ter novos produtos no mercado. Pensando também em sempre estimular aí o consumo de produtos locais, fortalecendo a economia da nossa região. Ou seja, consuma produto local. Então, eu gostaria de agradecer a todos por ter assistido essa palestra. Deixo aí meus contatos, meu e-mail, meu WhatsApp e o QR Code aí do meu LinkedIn. É só focar a câmera aí que vocês vão ter meu contato direto lá no LinkedIn. Estou à disposição aí para tirar dúvidas. Qualquer coisa que precisarem, podem entrar em contato comigo. Tá certo? Muito obrigado a todos e boa noite.